E agora é momento de oração. Falando com Deus, iremos formar a maior corrente de oração. Vamos falar com Deus. E se... Certamente tivemos em algum momento em nossas vidas o desejo de que as pessoas se comportassem de maneira diferente para conosco. Possivelmente já aconteceu de nos incomodarmos com a maneira de alguém agir ou com os valores e princípios que defende. Constantemente, avaliamos os outros e nos deixamos afetar pelas posturas que apresentam. É comum no trânsito, no supermercado, na reunião familiar ou no trabalho, nos desgostarmos com as pessoas. Por um motivo ou outro, são com esses que demonstramos a nossa impaciência. Agimos de forma impulsiva ou até de maneira grosseira e pouco amigável. É verdade que nos relacionarmos em sociedade sempre é um grande desafio. Atitudes de colegas, familiares ou conhecidos nos colocam muitas vezes nos limites da nossa estrutura emocional. E nossos desejos se manifestam com frases como "queria que fulano fosse assim" ou "gostaria que Beltrano mudasse sua maneira de agir". E vamos fomentando ideias que nunca estão ao nosso alcance, porque o que desejamos é a mudança do outro. Dificilmente nos pomos a pensar que, eventualmente, o outro apreciaria que alterássemos as nossas atitudes que o ferem, que o machucam. Que tal se, ao invés de avaliarmos alguém pela sua aparência, pela sua roupa, cabelo ou pelo vocabulário que usa, buscássemos conhecê-lo melhor? Saber da sua história de vida, dificuldades e lutas que vem enfrentando. Afinal, ninguém está isento delas. E se, ao invés de julgarmos as pessoas, seu comportamento, suas opções e escolhas de vida, buscássemos compreendê-las um pouco mais? Entender que cada um busca ser feliz à sua maneira, mesmo que tenha que percorrer longos caminhos para tanto. Isso porque todos estamos palmilhando uma estrada de aprendizado. E se oferecêssemos ao outro a antítese, isto é, o contrário daquilo que não gostamos nele ou que nos agride? Poderíamos oferecer a nossa paciência ao exaltado, dando-lhe a oportunidade de receber compreensão, atenção e cuidado que muitas vezes a vida não lhe oportunizou. Para o grosseiro, retribuir com educação, mostrando outras possibilidades de relacionamento, pautadas no respeito e consideração. Talvez a falta de trato social seja apenas ausência de oportunidade de aprender outras maneiras de se relacionar. Ao bruto, ofertar a gentileza, dando-lhe ensejo de provar a doçura e leveza que podem nascer a partir de pequenos gestos. Por vezes, a brutalidade que se apresenta no dia a dia não lhe permite acreditar que é possível ter um tanto de suavidade na vida. Para aquele com posicionamentos opostos aos nossos, podemos construir uma ponte de empatia. Tenhamos em mente que ninguém é obrigado a pensar como nós, e que cada um é fruto de seus esforços, de sua história e de suas opções. Enfim, são muitas as oportunidades que aqueles que cruzam nossos caminhos nos ofertam para sermos melhores. Busquemos neles, esses professores que a vida nos oferece, a chance de construir em nós virtudes que permanecem latentes. Nesse esforço, estaremos contribuindo para uma sociedade pautada em elevados valores de amor e generosidade. Conheça o mais recente produto. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei que Ele não me esqueceu. Eu sei que Ele não
sentir a tua presença, meu Deus. Eu sinto a presença. Amados irmãos, o programa Falando com Deus vai chegando ao final e a gente para falar com Deus. A gente para falar com o Criador. A gente para falar com o Papai do Céu e agradecer pelo manancial de águas limpas que jorra a cada instante dentro de cada um de nós. Meus amados, hoje recebemos com muito carinho Fábio Anastácio e também a Jerusa falou conosco e também lançamos para o mundo Felipe Anastácio. Corrija minha rota, Senhor. Que oportunidade grandiosa nós temos de chegar aos corações. Me encantam muito esses encontros, meus amados, e para nós é um grande presente poder chegar aos corações. E isso o Pai do Céu tem feito a cada instante de nossas vidas. Hoje o Papai do Céu nos levou até a família dessa cantora e que nos encanta muito. O nosso abraço a você, Fábio, nosso abraço a Jerusa e também ao Felipe e todos da Anastácio Produções. Meus amados, meus irmãos, a palavra dessa noite se encontra na primeira epístola universal do apóstolo João, que nos diz exatamente assim no primeiro capítulo, no versículo 5: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Palavras poderosas da salvação. Damos glórias e graças porque temos um Pai, temos um Deus e Ele é bom. A palavra nos diz, no versículo 5 até o 7, que nos diz exatamente assim: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz, não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos comunicamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Palavras da salvação. Que palavra poderosa para a nossa meditação, meus irmãos. Que palavra poderosa para o nosso deleite espiritual, meus amados. Quando nós olhamos atentamente ao Evangelho de Jesus, os seus apóstolos, João, o evangelista, João era o mais novo dos discípulos, tinha aproximadamente 18 para 19 anos. João é da família do Zebedeu. João, pela história, os irmãos sabem o quanto eu amo história. João era primo de Jesus, porque em segundo ou em terceiro plano. Porque o velho Zebedeu era primo de José. Jesus, primo segundo do velho Zebedeu. E dos filhos, terceiro grau. Então, a família Zebedeu era muito próxima de Jesus. Assim diz a história. O José tinha sua carpintaria, qual ensinou o seu filho. A carpintaria de José não era o seu primeiro passo, o seu primeiro ganha-pão. Era construtora.
Por isso, Jesus de Nazaré tem muitas traduções que diz que Jesus não era carpinteiro, mas sim pedreiro, porque a tradução também é pedreiro. Também pedreiro. O velho Zebedeu montou com o pai de Jesus uma casa para vender os móveis que a família de Jesus construía. Era numa parada, como fosse hoje, tem a parada dos caminhoneiros, naquela época tem a parada dos caravaneiros. E por isso, Jesus aprendeu grego. Por isso Jesus, além de falar essênio, também falava grego, porque os comerciantes daquela época tinham que falar grego também. Porque ali naquela parada, naquela pousada, que era pousada também, então o pessoal abastecia as suas necessidades, descansava, alimentava o seu gado, os seus animais, que fazia os transportes das suas carruagens. E ali parava os caravaneiros, os mercadores, e compravam ou arrumavam as suas carroças, as suas caravanas, com o pai de Jesus de Nazaré. E o velho Zebedeu era sócio do pai de Jesus. Eles tinham juntos a sua venda, eles fabricavam e o Zebedeu vendia. Quando o Jesus assume que o pai veio a falecer, e Jesus tinha aproximadamente 16 anos para 17 anos, de 15 a 17 anos foi quando José morreu. E José veio a falecer porque estava construindo a casa de Herodes. A casa de veraneio de Herodes. E Jesus, o pai de Jesus, José, cai da construção. Mais tarde, e claro que Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos, não Herodes, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o governador. E Pôncio Pilatos, o que lavou as mãos. Diz a história que a mulher de Pôncio Pilatos, que chamava-se Pocla, era pela tradução o Pocla, mas o certo Pocla, ela que cuidava da construção, ela que acompanhou a construção da casa. Então o marido era o governador, não podia estar toda hora lá na casa de veraneio deles, que José estava fazendo. José, o pai de Jesus, quando as coisas apertavam, ele voltava para a sua carpintaria. Mas quando as coisas ficavam boas financeiramente, ele ia para a construção, que ele tinha uma empresa de construção. E vale a pena lembrar que José conheceu Maria quando o pai de José estava construindo uma casa do pai de Maria, do velho Zacarias. É impressionante essa história maravilhosa. É impressionante. Quando Jesus conhece Maria, quando José conhece Maria, Maria tem aproximadamente 10 para 12 anos. E conhece levando água para os trabalhadores. Impressionante essas histórias. Quando Jesus fica órfão, porque o pai vem a falecer, Maria não sabia que Jesus fazia milagres. Maria tanto é que deixou Jesus em casa cuidar dos irmãos e vai ela a conferir o corpo morto do seu marido. Se ela soubesse que Jesus era o poderoso, ela tinha falado: não, filho, vamos lá, filho, e ressuscita teu pai. Mas Maria não sabia e não levou. E Jesus fica em casa, cuidando dos irmãos, e como era de uma família meio abastada, tinha melhorado. E Maria, vale a pena lembrar que Maria era conhecida como a Maria das Pombas. Em Nazaré, ela ficou conhecida como Maria de Nazaré para nós. Mas naquela época era a Maria das Pombas, porque a casa dela tinha muitas pombas, e então ficou referência. Ficou sendo referência, de referência, a Maria das Pombas. Diz a história que Jesus de Nazaré, que comercializava pequeno os animais, não precisou mais comercializar, vendia os casais para o povo. Maria disse a ele que não mais precisaria vender, que ficasse para ele o dinheiro. E Jesus comprou uma cítara, aquela mesa que Davi tocava. Quando o pai de Jesus veio a morrer, que a filhinha fale, para de trabalhar, e volta Jesus somente ele a trabalhar, cuidar da família, o sacerdote da época
cobraria impostos caros pela empresa de José, mas quando Jesus morreu, eles não gostavam de Jesus, porque Jesus não era querido naquela época, porque ele era muito sabido e despertava muita inveja nas pessoas. Ele não era querido, ele era temido, ele era um pouco de afronta, porque as mães, se alguém tem um filho muito sábio, as outras mães não gostam muito daquele menino, na maioria das vezes. E foi o caso de Jesus. Não era muito querido pelas mães que não gostavam daquele menino que era o mais sabido, o mais astuto. E ele tinha um pequeno grupo, Jesus era líder. Não tem hoje aí a pessoa que tem aquelas gangues no Rio de Janeiro? Então Jesus tinha dele, só que era do bem. O grupinho do bem que se encontrava, Jesus conversando com eles. Era o líder, Jesus era um líder de um grupo. Tanto é que os zelotes queriam alguém para tomar conta, lá colocaram posto, os zelotes. Os que saqueavam, os que brigavam contra o governo, os que sequestravam. Queria alguém. Soube de Jesus, vai atrás de Jesus. Jesus, claro que aceitou. Por que eles foram atrás de Jesus? Porque sabiam que ele era um líder nato. Foram atrás de Jesus. E os sacerdotes continuaram a cobrar impostos caríssimos de Jesus, da família. Começaram a cobrar impostos caríssimos de Jesus. E Jesus não conseguia pagar os impostos caríssimos, porque não tinha mais empresa. E Jesus de Nazaré, ou seja, o sacerdote, toma de Jesus a sua citara. Ele tomara de Jesus a sua citara para punir, né? Jesus de Nazaré. E Jesus segue a vida dele, cuidando da carpintaria do Pai. E mais tarde, Jesus de Nazaré, quando já está preso e ser crucificado, Pôncio Pilatos diz que recebeu uma carta da sua mulher, um bilhete, que teve um sonho que não tocasse aquele menino. Isso são as traduções, porque na verdade mesmo deve ter acontecido assim. Quando soube que Pôncio Pilatos ia julgar Jesus, ela o que fez? Mandou um bilhete para o marido dizendo: bem, tome cuidado, não se mete nisso, não prejudique esse menino. Ele foi o pai dele, ele é aquele rapaz que o pai construiu na nossa casa, que morreu. Por certo, foi esse bilhete que a mulher mandou para Pôncio Pilatos. E não dizendo que teve um sonho, que sofreu muito por ele, né? Claro, as traduções chegam assim, mas por certo ela acordou o marido. Marido, toma cuidado, bem. Não faz nada com ele, né? Se lembra, né? Se lembra da construção, foi o pai dele que morreu, né? Então, por favor, não faz nada. E Pôncio Pilatos falou ao contrário, ou as traduções, né? Ou as traduções, né? Falou o contrário, né? E isso a gente não dá para saber, né? Realmente. Mas cremos, né? Cremos que foi isso que aconteceu. E por isso Pôncio Pilatos lava as mãos, né? Lava as mãos em relação a Jesus de Nazaré. E mais tarde, impressionante, e quando Jesus vai ser preso, e Jesus tem do lado dele, quando as traduções falam que os discípulos, né? Os discípulos abandonaram Jesus. Não é bem assim. Porque se eles não fogem, se eles não se afastam, seriam presos também. E ali morria o evangelho. Acabava o evangelho ali. Não é verdade? Se todos os discípulos fossem pegos e presos e também seriam crucificados, mortos, acabava o evangelho, acabava ali. Mas a providência do Senhor, né? A providência de Deus age diferente. E por que João Batista, o João Evangelista, fica do lado de Jesus? Porque naquela época o prisioneiro tinha direito a um ouvinte, um assistente. Então Jesus escolhe João, porque ser o mais novo, claro. Ser o mais novo, e tinha planos para ele.
para cuidar da sua mãe, por que Jesus não deixou a mãe com os seus irmãos? Porque os seus irmãos não eram muito crentes, não eram muito católicos, como nós dizemos no Brasil, né? Isso aí não é meio católico direito não, né? Não é bom da cabeça, porque eles queriam que Jesus trabalhasse nos circos, nas festas gregas que vinham. E Jesus de Nazaré, claro que eu não queria isso, não veio aqui para isso. Então os irmãos os irmãos de Jesus não eram muito apego a ele. Maria também pensava que Jesus era queria tomar o poder. O que mais afinou com Jesus foi José, o pai, mas havia falecido. E Maria não sabia que ele fazia milagre, tanto é que não levou Jesus para ressuscitar o pai, e muito menos quando o irmãozinho de Jesus veio falecer, Amós. Jesus tinha o seu irmão chamado Amós, porque Jesus era em 5 irmãos, né? Tinha 5 irmãos, com ele 6. Jesus tinha 5 irmãos. O caçulinha, com 5 anos, chamado Amós, veio a falecer. E Jesus de Nazaré correu atrás dos sanadores. Naquela época, as pessoas que cuidavam da saúde do povo, ou arrancava dente, né? Ou cuidava da saúde do corpo, não eram médicos, se chamavam sanadores. Sanava a dor. Então, Jesus correu atrás daqueles sanadores, para que pudesse curar o seu irmão. E o seu irmão não foi curado e morreu. E Jesus vai enterrar o irmãozinho. Jesus vai na frente no corpinho do irmão nos braços e sepulta no mesmo lugar que estava sepultado José. E por que Jesus Nazaré? Porque o nosso João está com Jesus. Porque Jesus escolheu, deu o nome dele. Então aquele que estava escolhido, os soldados, os legionários, jamais colocaria a mão nele. Ele era protegido. Ai, se alguma coisa acontecesse com quem estava assistindo o prisioneiro. A lei era severa. Então Jesus escolhe João. João tinha passagem livre. Ninguém punha a mão nele, porque a lei garantia a seguridade dele. E mais tarde Jesus lá dá a mãe para ele cuidar. Eis mulher do teu filho, eis filho tua mãe. E mais tarde Jesus, Nazaré, João Evangelista, vai com Maria e para a cidade de Capadócia, na Turquia, e lá Maria vem a falecer, na cidade de Capadócia, na Turquia. E Madalena mais tarde, sabendo, porque os discípulos de Jesus, Pedro e os outros não quiseram aceitar Maria com eles, porque ser mulher e do seu passado prostituta, não aceitaram Maria Madalena. E Maria mais tarde já pegou lepra, mais tarde, cuidando dos pobres, ela procura Maria e vai falecer aos cuidados de Maria e de João Evangelista. Impressionante, né, essa história, né, meus amados? Impressionante, meus amados, essa história maravilhosa que acerca Jesus de Nazaré, que a gente não tem conhecimento, porque a gente conhece a Bíblia Sagrada, mas a história paralela a gente não tem conhecimento e muitas vezes nem vontade de ir atrás. Mas a Bíblia se justifica pela história, a história justifica a Bíblia Sagrada. E é maravilhoso isso, meus amados. E Jesus, porque o irmão veio a falecer e Jesus não curar os irmãozinhos dele, Jesus passa a cuidar, a estudar plantas. Jesus, além de ser o carpinteiro que continuou com o trabalho do pai, ele estudava plantas. Jesus, pessoalmente, conhecia mais de 100 plantas medicinais. Impressionante isso, né? Impressionante, né? Assim como o mago, o monge, Dionísio, a Bíblia Sagrada só foi formada porque Dionísio teve o desejo que todo mundo, um recém-convertido, teve o desejo que todo mundo tivesse os livros sagrados em suas mãos. Para isso, foi preciso juntar todos os pergaminhos para que pudesse fazer um só montante. Quem teve a ideia da Bíblia Sagrada foi o Dionísio, o mago do vinho. É impressionante, né? Dionísio, o mago do vinho, o monge. Então hoje a família evangélica protestante deve muito, os católicos, os espíritas, devem muito aos monges, porque foi o Dionísio o monge que teve a ideia de fazer a Bíblia Sagrada num montante só. E que veio chamar a Bíblia Sagrada porque homenagem à cidade de Bilbao, na Espanha, ao qual forneceu papel para fazer a Bíblia Sagrada. Por isso, Bíblia, não do grego biblion,
é da Bilbao, da cidade de Bilbao, na Espanha. E seguimos a palavra do Senhor. E por isso o João veio a falecer com mais de 100 anos. O mais velho dos discípulos de Jesus que veio a falecer foi esse menino, João, o evangelista. E eu tenho um livro dele, eu tenho um livro de João, e João lançou um livro que não está na Bíblia Sagrada, mas tem um livro de João. Aliás, eu tenho esse livro do século passado, né? Do século XVIII. Eu tenho esse livro, né? E quando eu ganhei esse livro, bem ganhei, me deram esse livro, né? Esse livro, alguém passou lendo e marcou 1939. Eu tenho esse livro, alguém passou lendo em 1939, passou e marcou. E eu tenho esse livro, né? Maravilhoso, maravilhoso. Meus amados, e diz: Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Isso, meus amados, a gente vê muito no povo religioso, seja católico, protestante ou espírita. É visível essa frase na maioria de nós religiosos. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos comunicamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Quando eu e você, quando nós erguemos as mãos, dizemos que aceitamos a Jesus como seu Salvador, seja numa igreja católica, ou seja no protestantismo, ou seja no espiritismo, para ser um espírita tem que aceitar Jesus, porque sem Jesus ele não é espírita, sem Jesus ele não é protestante, e sem Jesus ele não é católico, sem Jesus ele não é. Quando a gente olha atentamente, João dizendo: e esta é a mensagem que dele ouvimos, de Jesus, é claro, e vos comunicamos que Deus é luz. É impressionante que Jesus de Nazaré nos advertiu dizendo: a minha luz brilha, mas vocês devem fazer a luz de vocês brilharem também. Algo maravilhoso que a gente não atenta para isto é o quanto Jesus de Nazaré coibiu os seus discípulos de falar que precisaria aceitar a mensagem de Jesus, que era no céu, tinha um palacete maravilhoso, um rosto de ouro e muito glamour no céu. Jesus proibiu isto. Jesus não aceitava isso, não quis isto. E pediu para que seus discípulos não assim fizessem. E mais tarde ele disse para Pedro, quando ele ressuscitou, disse para Pedro lá no mar, na areia, disse: Pedro, Pedro, não venda o céu. Jesus falou pela segunda vez: Pedro, Pedro, não venda o céu. E Pedro advertiu que jamais venderia o céu. E Jesus fala pela terceira vez: Pedro, Pedro, não venda o céu. Impressionante, meus amados, meus irmãos, que hoje, quando a gente vê esse comércio desenfreado da religião, e o povo acredita que estão seguindo Jesus, não está seguindo Jesus, está seguindo Pedro. Pedro era do materialista, Pedro era do dinheiro. Foi Pedro que mudou o dízimo para dinheiro e não mercadoria, não mantimento, porque até então era da sua fazenda. O que a fazenda produz? Arroz, feijão, farinha, mandioca, batata, quiabo, né? Não é isso? Então as fazendas produziam alimento e era dado para os sacerdotes, para a igreja, para ter mantimento na minha casa, a mantimento. E Pedro mudou, Pedro não quis mantimento, Pedro passou a receber dinheiro. E Pedro pediu dinheiro, tanto é que Ananias e a sua esposa veio a falecer, porque venderam suas fazendas e não combinaram como ia falar para Pedro, e deram um valor para Pedro, e Ananias deu outro valor para Pedro, e Pedro, como ficou com o poder, desceu-lhe a espada no pescoço, né? E faleceu com as palavras de Pedro. Pedro mudou pelo dinheiro, e não Jesus. Então, quando estamos comercializando a palavra, nós não estamos seguindo Jesus, estamos seguindo Pedro, porque Pedro era do dinheiro. E segue a palavra. Não há trevas nele. Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas, no plural. Não há trevas nenhumas nele. É impressionante
que nós esquecemos que Jesus Nazaré, ele é o caminho, ele é verdade, ele é vida, mas ele é luz. Quando você vê as pessoas que estão fora do caminho do Deus vivo, de Jesus, cometendo suas atrocidades, pintando e bordando, eles são fora, estão distante do foco da luz. Imagine um poste que a sua luz ilumina 10 metros. Então 12 metros em diante, você já está lá fora, muito fora, e não pega a luz do poste, da rua, você está na escuridão. Para você se aproximar de Jesus, é como se aproximasse do poste que está iluminando a rua. Então não tem como você, quando você se aproxima de Jesus Nazaré, essa luz nos amedronta e nos constrange de fazer o errado, porque Jesus está vendo. Porque a luz está em nós. É impressionante, quanto mais longe a gente fala assim: ah, Pai, perdoa os meus pecados, Pai, faz isso por mim, faz aquilo outro. E quando você aceita Jesus, quando você vem para a luz, muita coisa errada acontece com você, muita coisa dolorida. Por quê? Porque você está ressarcindo todo o estrago que você fez com você mesmo. E quanto mais distante de Jesus, mais dores, quanto mais trevas em minha vida, mais os pedaços, aos frangalhos, eu chego aos pés de Jesus. Porque Jesus não vai lá na escuridão me buscar, não, foi eu que fui lá, é eu que tenho que voltar para a luz. Porque a gente pensa assim: Deus vai mudar a minha vida. Não vai. Jesus vai mudar a minha vida. Não vai. O Espírito Santo vai mudar a minha vida. Não vai. Por quê? Então, por que os aviões caem e eles não orou para Jesus? E o avião caiu. Você está morrendo orando, mas termina, vai morrer. Porque não é Jesus que vai fazer, não é Deus que vai fazer, não é o Espírito Santo, porque Deus já fez. O Espírito Santo já fez. Jesus já fez. O Espírito Santo é luz constante em tua vida e dizendo: não faz isso, porque quando você adultera, você é um homem casado, quando aparece uma mulher na sua vida, quando você vai para dar uma bicotinha nela, dar um beijinho nela, o Espírito Santo te adverte. O teu corpo muda. O teu corpo muda. Quando você vai fazer alguma coisa errada, dentro de você o Espírito Santo está dizendo que você está errado e errando. O seu corpo dá sinal de vida. Mas você não ouve, eu não ouço, você não ouve, e nós continuamos no erro, vamos para mais longe na escuridão, porque quanto mais distante na escuridão estou mais distante dos olhos de Jesus de Nazaré. E vou colocando uma camada grossa que vai me coibindo e vai me protegendo, me blindando diante dos olhares de Jesus de Nazaré. Meus amados, isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, quando eu aceito, quando a gente fala assim: Deus me curou. Não é bem assim. Porque a cura de Deus é para todo mundo, para nós. Mas você que deu o primeiro passo. Foi você que buscou oração, foi você que viu que estava errado, foi você que tinha que mudar de onde você estava, foi você que caminhou em direção à luz. Aí você chegou aqui, encontrou-se com Jesus, se encontrou com Deus, se encontrou com o Espírito Santo que estava dentro de você, te aguardando. Porque nesse mundo não é Deus que vai trabalhar para você, não é Jesus que vai trabalhar para você, não é Espírito Santo que vai fazer nada por você. Deus não move uma palha a favor de católico, a favor de espírita, a favor de protestante, a favor de ninguém. Deus não move uma palha a favor ou contra ninguém. É você que tem que tirar a sua casca grossa, é você que tem que melhorar como ser humano, sou eu que temos que melhorar como ser humano, porque nesse mundo você veio aqui é para você viver. Jesus veio para te mostrar o caminho, mas tem que viver você. E você não se preocupa com isso. Quando Jesus disse: a minha luz brilha, mas você deve fazer a sua luz brilhar também. Quando Jesus disse: eu vos aliviarei, não vai dizer que vai levar seu fardo. Jesus não vai pegar seu fardo e levar, não vai fazer isso. Ele diz: eu vos aliviarei. Mas o que aliviarei? Eu chegar para Jesus, ele disse: vamos cá, caboclinho, chega aqui. Minha cruz é pesada, não aguento minha cruz. Você não aguenta a sua cruz, filho? Não. Vamos ver. O que é isso aqui? Esse adultério. Se livra dele. E esse aqui? Esse negócio mal feito que você levou vantagem.
Esse aqui, foi a galinha que eu roubei. Esse aqui foi um conto que eu não paguei. Esse aqui foi uma briga que eu fiz. Esse aqui foi um trabalho que eu trabalhei e não mereci o salário, mas eu peguei o salário integral. Esse aqui eu faltei respeito com fulana. Esse aqui eu gritei e briguei na rua. Esse aqui eu bati em alguém. Esse aqui eu fiz isso. Esse aqui. Então, vai tirando. Tira isso. Apresenta os seus erros. Pede perdão. Mas pedir perdão, e disse Jesus, Nazaré, 70 vezes 7, mas na Bíblia que Roma condenou, está escrito que Jesus disse: quando eu vou ser perdoado, Jesus. E Jesus disse: quando você se esquecer do que você fez. Olha a diferença. Está na Bíblia que Roma condenou. Jesus, 70 vezes 7. 70 vezes 7. Olha, para mim, esse dogma, 70 vezes 7, para mim é um dogma, para mim, né? Para mim, um dogma. E lembra um pouco do filho de Eva, né? O ascete. Então Jesus disse: você será perdoado quando você esquecer o que você fez. Você foi desonesto com alguém. Então, enquanto alguém lembrar do que você fez para ele, ele vai te acusar. Mas enquanto você está lembrando do que você fez, você está sendo punido. E eu serei liberto quando eu esquecer do que eu fiz. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa Jesus nos dá. Que lição maravilhosa. Quando a luz brilha em mim, eu não consigo mais fazer a coisa errada. Eu não consigo mais fazer as coisas erradas, porque a luz está me mostrando que eu estou diante do olhar do Senhor Jesus. Do olhar da verdade. Não é só o olhar de Jesus, do olhar das leis que regem o universo. Deus não move a palha a favor contra ninguém. É você que se condena. Alguém fala assim: nossa, é fulano, olha, é um acidente e tal, e isso que lá mais que aconteceu, ele pegou lá 10 anos de cadeia, condenaram ele a 10 anos de cadeia. Não é verdade. Não é verdade, porque a lei não pega quem não merece e condena. Quando alguém foi preso, recebeu uma punição de 5 anos de prisão, não é a lei que fez isso, não é isso que fez isso, não é fulano, foi ele. Ele mesmo que fez com que merecesse 5 anos preso. Foi ele que fez o erro, não foi a lei, foi ele. Quando você mata e rouba, a condenação foi você que a procurou. Porque se você andar certinho, bonitinho, lindo na estrada da vida, nada te acontece, meu amado. As pessoas se defendem. Damos glórias, damos graças, porque o nosso Deus é bom. Seguindo, meus amados, e nosso Deus é justo. E quando você procura, você sendo honesto, semeando, vai dar frutos. Você sendo desonesto, semeando, vai dar frutos. Porque Deus é misericordioso. E nós merecemos a misericórdia do Senhor. Então por isso, toma cuidado quando condena alguém. Tome cuidado quando condena alguém. Antes, quando passava as pessoas perto lá onde estavam os leprosos, ele tinha que gritar: leproso, leproso. Eles tinham que gritar. Porque se você soubesse que ele era leproso e não gritasse, você condenava, você contava para a lei, e a lei mandava isso para mais longe ainda. Então eles tinham que gritar: leproso, leproso. Hoje se alguém se prostitui, ele não precisa mais falar: prostituta, ele não precisa falar mais. Desonesta, você fala. Eles ficam quietinhos, porque os santos falam, né? Os que aceitaram Jesus como seu Salvador, estão lá gritando na igreja, orando, fervoroso, esses falam: essa mulher traiu, esse homem é desonesto. A gente fala. Antes eram eles, agora somos nós. Periga ser eu e você que esteja fazendo coisa dessa. E dizemos: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E isso é comum. Quantas vezes a gente olha para as pessoas que se falam cristãs, isso, aquilo, outro, e você vê que não é nada disso. E mente. Como você pode arrastar alguém para sua igreja se você mente? As pessoas olham para você e veem que você não é nada daquilo que você prega, não é nada daquilo que você faz. No 7º, mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha isso, meus amados. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Hoje, se alguém é da Assembleia, ou se alguém é da Católica, do Espiritismo, são irmãos entre eles. Um da Batista não chama o da Assembleia de irmão. O da Assembleia não chama outro de irmão. Eu estou dizendo esse nome porque são igrejas que a gente conhece. E outros nomes. Eles não chamam de irmãos quem é de outra denominação. E quando ele sai dessa igreja, essa igreja já não tem mais ele como irmão, não chama mais de irmão. Porque segue a doutrina dos homens. Porque aquele que teve encontro com Jesus de Nazaré, ele ama tudo e a todos. Os velhinhos, os seus avós. As mães, as suas mães. Os filhos, os seus filhos. E se você não amar todos, se você não amar, se tiver alguém que você odeia, você ainda não é cristão. Se tiver alguém que você ainda deseja mal, você não é cristão. E se você tiver alguém que você não ama, você não é cristão. Você se engana, você mente. Porque um cristão ama tudo e a todos. Porque Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ser crente, ser cristão, olha só, é amar a Deus sobre todas as coisas, Deus é sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, no exercício de paixão pelas almas. Ser uma igreja católica, ser o espiritismo, ser o protestantismo, ser o budismo, ou são simplesmente um meio que nos auxilia com suporte na travessia do deserto em busca do grande rio. Somente isto. Somente isto. Pertencer a uma doutrina da terra é simplesmente um meio que nos auxilia com suporte na travessia do deserto em busca do grande rio. Somente isto. Somente isto. E segue a palavra. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Ele nos purifica de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado. Mas nós temos um passado. E esse passado é colocado na luz. Esse passado, meu amado, aí onde entra a reencarnação para os espíritas, aí onde entra a misericórdia do Senhor Jesus de Nazaré. Quando a gente vê alguém que nasce sem os braços, tem no vídeo, no YouTube, pessoas que nascem sem braços, sem os dois braços. Olha que é um pregador maravilhoso, olha que bênção, que bênção. Você está falando isso porque você está vendo o que seus olhos estão mostrando. Somente isso, mas você não sabe a fundo quem foi ele, por que mereceu estar sem os dois braços. Deus, já que Deus é perfeito, faz tudo bom, bonito, por que fez ele sem braço? A gente não para pensar, porque estamos vendo o que nossos olhos estão mostrando, atrás não sabemos. Me perguntaram, profeta, por que as pessoas nascem mudas? Você sabe por quê? Eu digo, olha, pelo que eu estudo da espiritualidade, do espiritismo, da religião, de um modo geral, e com o meu senso de busca, é porque ele era alguém que numa vida passada, tudo que via contava e prejudicou muita gente pelo que ele via. E ele saía contando. Então, ele via, os seus olhos foram a sua condenação. E nessa vida ele mereceu, de livre e espontânea vontade, de vir aqui. Porque você deseja, você escolhe. Porque ele é mudo. Porque tudo que ele via, ele contava. E prejudicou muita gente. Muita gente. Porque nossos olhos veem uma coisa, mas é outra. Porque ele nasceu sem mão, a mão que ele matava as pessoas. Porque ele nasceu sem perna, a perna que ele matava as pessoas, provavelmente. Porque ele nasceu. Porque tem uma pergunta assim: por que a pessoa nasce muitas vezes sem seu sexo feminino ou seu masculino, ou sem A e B? Por que ele nasce? Provavelmente foi um perverso do sexo. Um perverso do sexo. E ela nasceu sem e ele nasceu sem. É a misericórdia do Senhor. O que nos prejudicou. Jesus disse para Nicodemos, melhor, aquele que não nascer da água,
que não nascer de novo. Aquele que não nascer de novo. E esse planeta maravilhoso que estamos vivendo é uma escola maravilhosa, onde eu e você temos a oportunidade todos os dias de exercermos paixão pelas almas. Todos os dias de nossas vidas nós temos essa oportunidade, santa oportunidade, de exercermos paixão pelas almas. A Dona Maria Aparecida do Bloco 26 pergunta para o profeta: profeta, numa vida, imagine que a reencarnação, eu estou resumindo a mensagem dela, imagine que uma vida passada, alguém que já a reencarnação seja realmente sendo real, e alguém que veio na vida passada foi alguém que matou, que pintou e que bordou. E nessa vida ele precisa ser morto para equilibrar a balança, para resgatar? Sim e não. Claro que não. Porque Deus é misericórdia. Sim, porque ele vai voltar aqui e ter que resolver essa pendenga. E a miséria, não porque ele não precisa ser morto por alguém para pagar o que ele matou as pessoas, várias pessoas. Ele pode vir nessa vida defendendo os que estão no mau caminho, cuidando dessas pessoas, auxiliando essas pessoas. Pode olhar, por exemplo, que quantas pessoas estão no cárcere, estão presos, e lá encontram pessoas maravilhosas que foram lá pregar para ele, e ele saiu de lá e não matando mais ninguém, porque alguém foi pregar. Esse alguém que foi pregar provavelmente era um assassino na vida passada. Esse alguém que defende hoje, que auxilia os estrupadores, pode ser alguém que era um estrupador antes. Hoje ele está aqui lutando, trabalhando como psicólogo, trabalhando como professores, trabalhando no centro espírita, ou na delegacia, ou nos presídios, lutando para que eles melhorem como ser humano. É a misericórdia do Senhor. Você aceite ou não o que o profeta está dizendo, mas esta é a sua verdade. Saberá o dia que você fizer a passagem. Essa é a nossa verdade. Essa é a nossa história. E continua dizendo a palavra: e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificará de todo pecado. A gente peca muito, muito, porque a gente, nesses textos, porque a gente lê esse texto e pega ele do jeito que está e acabou. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É claro, ele purifica, e da agora em diante ele me recebe, mas a minha dívida continua. Porque Deus é justo. A vida é justa. Ele me recebe, eu já não sou mais um pecador, mas eu tenho dívidas. Eu sou um pecador. O que é pecado? Errar o alvo. O que é um pecado? Errar o alvo, somente isso. Mas eu fiz atrocidade com outras pessoas, e essas pessoas merecem uma nova chance de vida. E Deus me pega e me coloca no paraíso. Eu matei, roubei, Deus me perdoa, me coloca no paraíso. E o que Deus vai falar para aqueles que eu matei? E eles vão falar o que para Deus? Aí no paraíso encontra eu que matei. Eu encontro com quem eu matei. Como seria esse assunto, esse papo? Como seria? Essa matemática não bate. É preciso bater o joelho no chão e buscar sabedoria no Senhor. Como disse Jesus: por falta de conhecimento perece meu povo, e por falta de conhecimento a política deita e rola no povo que se torna gado de um e de outro. Por falta de conhecimento, a religião coloca a canga e aprisiona naqueles que se deixam escravizar. Porque aceitar Jesus como seu Salvador é se libertar, porque Ele veio para nos libertar. Aceitar a Jesus é se doar de corpo e alma, sem estar preso a nada, estar liberto, ajudando, auxiliando, caminhando, dando as mãos e seguindo em frente. Porque esse Evangelho de Jesus Nazaré veio para nos libertar, para nos capacitar. E é preciso, meu amado, minha amada, é preciso amar, é preciso se doar. Não adianta você falar que você é religioso se você não ama. Você não
aceitou Jesus como seu Salvador. Porque aceitar Jesus como seu Salvador é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. No exercício paixão pelas almas, é estar nas ruas em busca dos fedidinhos, lá os sem dentes, os que se prostituem, os drogados, os malfeitores, e olhar para cada um deles sem dizer uma palavra. E quando ele olha para você, diz em silêncio: és meu irmão amado, e por ti tenho muito apreço, porque o meu Pai, porque o meu Deus me capacitou. E não importa onde você esteja, não importa onde você está, se você é do bem, você vai estar em paz. Tire o problemático e o problema se acaba. É dar as mãos, é caminhar, é auxiliar, desbravando cada passo do caminho com doçura, com amor, nos tornando cada vez melhores seres humanos, cada vez melhores homens, cada vez melhores mulheres, cada vez melhores pregadores, cada vez melhores filhos desse Deus, trabalhadores do reino e da vinha. Que Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe o seu dia. Nós somos a família de Jesus de Nazaré. Dê glórias a Deus. Quero ser limpo Glórias a Deus. e transformado. Glórias a Deus. Quero sentir a tua paz, Senhor. Glórias a Deus. Preciso ser mudado. Glórias a Deus. Perdoar quem me persegue. Em mim o teu Espírito. Sim, Aura Lúcia. E afastar do coração todo rancor. É preciso amar. Esse amor é tudo que eu preciso. Deixar pra trás todo ressentimento. Seguir o exemplo de Cristo. Ter a consciência que só o amor é capaz de nos fazer melhor. É perdoando, Falando com Deus. superar nosso eu, nosso orgulho vão ficando para trás. A razão ficou de lado e o amor ganhou lugar. É perdoando, é amando uns aos outros como Ele nos amou. Coração purificado já não guarda mais rancor. Onde havia diferenças, o amor já superou. Onde existe o amor. É perdoando, é amando uns aos outros que podemos superar. Nosso eu, nosso orgulho vão ficando para trás. A razão ficou de lado e o amor ganhou lugar. É perdoando, é amando uns aos outros como Ele nos amou. Coração purificado já não guarda mais rancor. Onde havia diferenças, o amor já superou.
Essa mulher canta, né, gente, né? Essa mulher canta lindo, né, gente? Programa Falando com Deus, é preciso amar. Eu quero mandar um grande beijo para nossa Índia do Brasil. A nossa Índia do Brasil, um beijo para você, minha amada irmã, Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelas suas palavras. Muito obrigado, minha irmã. O nosso beijo para Silene Macedo, Josué. Para missioneiro Vian Zapata, Zapatita, amo você, Zapatita. E também Mama Ledirene Gonzalez, a cunhada Andy e Domingos Medina, lá da Argentina. E também nosso beijo para o Ministério Alfa e Ômega de Goiás Corrientes. E nosso beijo também, meus amados, para Joaquim Ana, sobrinho Joaquim Ana e nossa linda Bernardo Ledeza, Eduardo Paz e Sarita. Nosso beijo, Deus abençoe grandemente. Beijo também para Lady Laura, alô Lady Laura. E para Oswaldo Galhardo, amigo querido, Deus abençoe. O nosso beijo, meus amados, para a pessoa de Criciúma, nosso muito obrigado. Deus abençoe grandemente. O nosso beijo para o pessoal do Centro Espírita Luiz Picelli, lá de Maringá. Nosso grande beijo, nossa linda, né? Nossa linda Ludmere Picelli Sanches. Coisa boa, né, gente, né? Que oportunidade maravilhosa, né? Estarmos juntos nessa linda e longa estrada da vida, né? Que prazer. Para nós um grande presente, né? Estar com esses irmãos maravilhosos, né? Vamos ouvir a mensagem. Aptidão e experiência. Lá de Maringá, do Centro Espírita Luiz Picelli de Maringá. Aptidão e experiência. Olá, eu sou a Ludmere, coordenadora da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, no Paraná, Brasil. E eu estou fazendo a leitura de mensagens ditadas pelo Espírito Emmanuel, que se encontram no livro Seara dos Médiuns, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. O episódio de hoje intitula-se Aptidão e Experiência. Queres ouvir os desencarnados de maneira correta? Aspiras a enxergar nos reinos do Espírito sem nenhuma ilusão. Pretendes cultivar o intercâmbio medianímico sem leve tisna de engano. Estendes os braços e esperas por sublimes demonstrações. Contudo, entre aptidão e experiência, há sempre distância igual àquela que existe entre projeto e realidade. Aptidão é planejamento, experiência é dedicação. A aptidão aponta o professor, a experiência faz o ensino, a aptidão indica o tarefeiro, a experiência cria a obra, a aptidão sugere, a experiência edifica. Em mediunidade, qual acontece em qualquer outro serviço nobre, não há conquista relâmpago. Se te propões a engrandecê-la, recorda os operários obscuros da evolução que passaram no mundo antes de ti, lutando e sofrendo para que encontrasses o caminho melhor. Nenhum deles ficou na estação do entusiasmo ou na porta do sonho. O suor de semelhantes heróis anônimos transparece das leis com que te garantes, do alimento de que te nutres, da roupa que vestes, da estrada que percorres ou da casa que habitas. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Como anda a sua experiência? Eu amo trabalhar com a mediunidade. Sou apaixonada por trabalhar com as entidades espirituais do bem
e fazer o bem às entidades espirituais trevosas, sofredoras, ignorantes de conhecimento. Aquelas que estão perdidas, então, que nem sabem que desencarnaram, eu fico feliz de estar trabalhando com elas, porque são amigos que eu conquisto com o meu amor. E eu gostaria que você também estivesse numa situação assim, mas isso leva tempo. Passei a vida estudando, praticando a mediunidade, para chegar onde eu estou e trazer você junto comigo, para que juntos caminhemos. Muitos de vocês que me ouvem já fazem as suas experiências, de mediunismo. Mas antes de se atirarem apenas à prática, busque estudar terminantemente todas as características mediúnicas, como os espíritos se comportam. É importante que cada médium saiba como é a influência espiritual, como ela se aproxima, como é que essa influência chega até nós, para que o nosso intercâmbio mediúnico seja feliz, sem sofrimentos, porque quando fazemos o nosso trabalho com amor, com comprometimento com a causa, com certeza estaremos no progresso, desenvolvendo e educando a nossa mediunidade, e a nossa aptidão e experiência ficarão ainda mais disciplinadas diante das tarefas concedidas a nós. Essa qualidade nós devemos buscar, uma qualidade mediúnica, porque está ao nosso alcance. Já estamos preparados com glândula pineal, com cristais de apatita, uns mais, outros menos, mas já estamos preparados. O organismo físico já está preparado para ser um médium, para sermos médiums. E aí vamos exercer a mediunidade com uma força ativa no ministério do bem, como Jesus pede através dessa mensagem de Emmanuel. E tudo que nós retirarmos dessas experiências com os espíritos, dessas tarefas, com disciplina, com um bom trabalho, o nosso dia a dia vai ficando mais leve, mais cheio de graça, mais cheio de amor, porque nós estaremos servindo com amor. E é isso que basta, Nossa evolução é certa. Emmanuel faz as reflexões neste livro Seara dos Médiuns, do conteúdo do Livro dos Médiuns. E esses comentários expostos nesta obra nos convida à nossa reflexão sobre justamente a responsabilidade que temos diante de um espiritismo redivivo, na sua feição de cristianismo redivivo, e que está abrindo portas, abrindo janelas, abrindo o nosso coração e a nossa mente para o melhor. Nossos podcasts são leituras desses livros e mensagens da doutrina espírita, que foram ditados por espíritos de escola, codificadas por Allan Kardec, muitas psicografadas por médiuns de renome, como Chico Xavier, por Emmanuel. Olha que bênção esse livro, não é? Mande um alô em nossas redes sociais, então, diz lá que você está achando dos nossos podcasts. Vai lá, Facebook e Instagram, com o nome Celpe Picelli. Também fazemos lives todas as sextas-feiras, às 20h30 aqui do Brasil. Te aguardo, viu? Se quiser saber mais detalhes das nossas tarefas, dos nossos trabalhos, das nossas ações sociais, acesse o site www.celpe-picelli.com.br. Receba o meu abraço carinhoso e muita paz. Coisa linda.
Coisa linda, meus irmãos. A nossa Ludmere Picelli Sanches, o Centro Espírito Picelli de Maringá. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Que presente, né? A nossa Ludmere. Um beijo. Coisa linda, minha irmã. Cada olhar a chama acesa pra amar. Cada abraço, prazer infinito. O som, a nossa dança. O passado ainda arde em meu peito sem parar. E toda vez que se lembrar de mim, saiba que estarei com você. E quando tudo parecer o fim, lembre-se que nunca vou deixar nosso amor morrer. Alguém pode me dizer se vou te encontrar outra vez? Coisa linda, meus irmãos. Que presente, meus amados, esses encontros maravilhosos em nossas vidas. Que oportunidade! Como me encanta esses momentos que nós temos de poder estar com os meus irmãos, estar com os meus amigos, estar com a nossa gente. Glórias a Deus. Vamos dar um pulo agora. Não dá pra gente ouvir tudo a mensagem. Vamos ouvir um pouco da mensagem direto do Centro Espírita Joana de Ângeles, lá da cidade linda de Jaciara. Jesus, tu que sofreste por nós no madeiro da cruz, estamos aqui primeiramente agradecendo por tua divina presença. Mesmo acusado injustamente e sobre o açoite brutal, pediu junto ao Pai Celestial nosso perdão, por saber que todo o mal que causamos a nós e aos nossos irmãos são frutos de nossa infância espiritual e muitas vezes da falta da nossa fé e da confiança em Deus. Hoje estamos aqui novamente para pedir ao Mestre amado. Estamos sofrendo ataques sórdidos de irmãos encarnados e desencarnados. Sabemos que nada é o acaso, que a colheita chega após o plantio. Mas, mesmo ciente dos erros cometidos, rogamos a Ti, Mestre amado, que acolha esses irmãos que nos atacam, que uma gota do Seu bálsamo de amor seja derramado sobre todos nós, seja colocado em nossa fronte, que essa salutar energia nos envolva, energias tão fortes que derrubarão os irmãos em sofrimento e os de corações endurecidos, esclarecendo eles sobre a situação que se encontram e clareando suas mentes para com os novos débitos que estão contraindo, com essas atitudes de vingança e de busca de suas satisfações através dos vícios. Sabemos que somos um polo de recepção dessas energias que nós mesmos emitimos, energias essas que retornam a nós acompanhada dos irmãos espirituais que vibram nessa mesma sintonia. Mestre querido, ao recebermos Seu bálsamo restaurador, que possamos iluminar nossa mente e nossos corações quanto às responsabilidades que assumimos perante ao nosso Pai, o nosso Criador, e que em nossos corações essa luz possa brilhar, iluminando o nosso ser, restaurando nossa consciência quanto ao nosso dever para com nosso Pai. Que essa luz chegue a todos os corações que conosco se ligam, sendo encarnados e desencarnados, e que possamos, fortalecido desse sentimento nobre, ao qual recebemos em forma de alimento espiritual, que só o Seu amor nos dá. Que possamos ficar fortalecidos e ter a compreensão que devemos perdoar primeiro para depois sermos perdoados. E que aqueles que dizem nossos inimigos, quer seja no plano físico,
que muitas vezes vem no nosso grupo familiar, na forma de mães, pais, irmãos, tios, avós, quer seja no plano espiritual, através dos irmãos que buscam em nós cobranças de débitos adquiridos em vidas pretéritas, aqueles que nos assimilam por sintonia, nossos parentes desencarnados que não compreendem ainda a mudança de plano, e os irmãos que nos buscam de alguma forma como amparo ou meio de ajuda para as suas dores. Meus amados, fortalecidos por essa luz, possamos abraçar fisicamente cada um deles. Meus amados, e amanhã a gente coloca na íntegra toda essa mensagem. Gente, feliz a vida, meus amados. Programa chegando ao final. Eu quero abraçar a você, meu amado. Quero abraçar a você, minha amada. Agradecer pela oportunidade de hoje estarmos juntos nessa linda e longa estrada da vida maravilhosa. Recebemos Fábio Anastácio conosco, lançamos Felipe Anastácio, falamos com a linda mulher de Deus, Jerusa, e abraçamos toda a produtora Anastácio. Estamos chegando em casa, meus amados. Portugal e a nossa talismã. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe as nações. Obrigado, Senhor, pelo nosso pão, pela nossa vida, pela nossa caminhada. Eu te agradeço em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela segurança, pela capacitação, por cada dia vencido nesta linda e longa estrada. Não temos nada para reclamar, só para agradecer. Agradecemos pelo Senhor, por cuidar de nós, pelo pão de cada dia, pela saúde do corpo, pela nossa família, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela nossa vida grandiosa. E por esse amor, por esse cuidado que o Senhor tem com cada um de nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, Japão. Obrigado, Brasil. Obrigado. Sim, mandar um beijo. O nosso Marcos Paulo pediu para que mandasse um grande abraço para o nosso amado irmão lá de Curitiba, cantor Messias. Cantor Messias, é o cantor gospel. Alô, cantor Messias, queremos você conosco no programa. Será bênção. Se possível, um abraço ao amigo Messias em Curitiba, cantor gospel, cantor compositor, né? Nosso grande abraço. Alô, Messias, um grande abraço. Manda a canção pra gente, tá bem? Espero você mandar a canção ainda hoje, para tocar amanhã, tá bem, meu amado? Deus abençoe grandemente. Alô, Marcos Paulo, Jona Carvalho de Brasília, Índias de Piracicaba. E você que nos acompanhou pelo mundo de meu Deus. Obrigado, Japão. Alô, Santos Gama. Obrigado, Japão. Obrigado, Brasil. Obrigado, Portugal. Obrigado, América Latina. Obrigado, Macedônia. Obrigado, mundo. Obrigado, 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 obrigado. Você acabou de ouvir a Palavra de Deus. Diretamente do Japão para o Brasil e o mundo, o programa Falando com Deus, com o soldado do Senhor dos Exércitos, JK. Agradecemos pelo carinho. Lá na cruz, Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei.
sentir sua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Eu sinto a presença de Deus. Eu já tentei fugir de tudo, tentei me esconder do mundo, não dei ouvidos quando o Senhor falou. Segui perdido achando que era melhor. Tracei o meu próprio percurso. Eu sei que isso é um absurdo, mas fiz sem pensar no que iria acontecer. E arrependido eu peço, vem me socorrer. Eu aceito o teu chamado, decidi que não vou mais correr. Senhor, corrija minha rota,
pés encontrem a direção do teu caminho. Eu não quero mais ter que andar sozinho. Corrija minha rota. Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu já sofri demais tentando fazer do meu jeito, mas eu descobri que o teu caminho é perfeito. Arrependido eu peço, vem me socorrer. Eu aceito o teu chamado, decidi que não vou mais correr. Senhor, corrija minha rota, pra nunca mais andar conforme a minha vontade. Que os meus pés encontrem a direção do teu caminho. Eu não quero mais ter que andar sozinho. Corrija minha rota. Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu já sofri demais tentando fazer do meu jeito, mas eu descobri que o teu caminho é perfeito. Eu aprendi que não importa o quanto eu tente fugir, eu nunca vou me esconder de ti. Quero viver tudo que o Senhor já projetou e nunca mais eu vou me desviar. Oh, vem e faças como planejou. Senhor, corrija minha rota, Pra nunca mais andar conforme a minha vontade. Que os meus pés encontrem a direção do teu caminho. Eu não quero mais ter que andar sozinho. Corrija minha rota. Tua vontade é boa, perfeita, agradável. Eu já sofri demais tentando fazer do meu jeito, mas eu descobri o teu caminho. é perfeito. Eu sei que os teus caminhos são perfeitos. Você está na Rádio Faculdade do Reino, www.faculdadedoreino.com. Você está conectado na Rádio Talismã. Acesse o site www.radiotalismã.com.br. Rádio Web Music. Um show de músicas na sua rádio web.